Seattle é fortemente contra qualquer coisa conservadora, qualquer coisa cristã, qualquer coisa judaica. Tivemos um tiroteio em nosso campus de Seattle. Um carro com 3 homens armados mascarados parou em frente à igreja. Eles saltaram do carro com armas automáticas. E depois que terminaram de atirar, um jovem jazia morto nos degraus da frente da nossa igreja. E aqui estou eu novamente, direto da conferência CUFI, aqui em Washington, D.C., conhecendo os palestrantes mais fascinantes. Uma das estrelas do evento aqui na CUFI é o pastor Russell Johnson, líder da Pursuit Church de Seattle. Bem-vindo ao Quart Interviews. Pastor, como vai o senhor? Bem, obrigado por me receber. Como tem sido a conferência para o senhor este ano? Tem sido ótimo, sabe? Acho que esta é a terceira vez que participo e tive o privilégio de me tornar o presidente do Cristãos Unidos por Israel no estado de Washington. E esse é um assunto pelo qual sou apaixonado. E é divertido se reunir aqui todo ano porque você percebe que há mais pessoas com você do que contra você. Com certeza. Como judeus, sentimos isso. Quando estamos em território hostil e viemos aqui, é como um abraço caloroso. Mas talvez compartilhe um pouco comigo sobre a sua jornada. Como você se tornou uma pastora pró-Israel? Isso sempre esteve em você? Ou foi algo que você descobriu e você está em Seattle? Esse é um território hostil para cristãs evangélicas. Você está em uma das cidades mais liberais dos Estados Unidos. Fale um pouco sobre sua jornada. Sim, eu cresci em um lar pastoral. Ambos os meus pais tinham experiência ministerial, trabalhando tanto na educação cristã quanto como pastores. E eu cresci assistindo o pastor John Hagee pregar na TV. Então, eu nem sabia que existiam cristãos que não apoiavam Israel até muito mais tarde na minha vida, porque foi assim que fomos criados. E claro, à medida que fui crescendo, indo para a escola, fazendo meu mestrado e doutorado, você desenvolve suas próprias conclusões, você desenvolve suas próprias convicções. Mas conforme fui fazendo isso, tudo o que aconteceu comigo foi que fiquei ainda mais convicto sobre essa questão. Eu acho que é impossível para você ler as escrituras e chegar a qualquer outra conclusão diferente dessa. Deus fez uma promessa que ele pretende cumprir e realizar para a nação de Israel e para o povo judeu. E então, sabe, nós fomos criados nesse contexto. E então, através da minha educação, do meu próprio crescimento, dos meus próprios estudos, isso só confirmou ainda mais a forma como fui criado. Mas tive a sorte de ter vozes como a de Hagee e de outros que influenciaram alguns daqueles períodos formativos da minha vida. E sim, você sabe, Seattle você sabe, militantemente contra qualquer coisa conservadora, qualquer coisa cristã, qualquer coisa judaica. E nós nos encaixamos em todas essas 3 categorias. Ah, mas eu acho que é por isso que é tão importante que igrejas como a nossa e organizações como a CUF continuem se manifestando. Porque se você não fizer isso, vai passar a impressão de que não há mais mocinhos nessa luta, e na verdade ainda existem. E eu acho que através do trabalho de CUF e de outras organizações, as pessoas estão recebendo treinamento, educação e tendo acesso aos fatos reais sobre o que as escrituras dizem e o que está acontecendo no mundo, para ajudar, para fortalecer a confiança deles em serem defensores declarados de Israel e do povo judeu. Isso é incrível, mas não tem sido fácil para você em Seattle. E, na verdade, você tem uma história bastante horrível para contar sobre uma tentativa de assassinato contra você que acabou matando um dos seus congregantes. Talvez possa nos contar um pouco sobre isso. Sim, no ano passado tive o privilégio de falar por alguns minutos nesta conferência. E claro, foi um dos destaques da minha vida ministerial e acabei voltando de avião para Seattle. E cerca de um mês depois, tivemos um tiroteio em nosso campus de Seattle, em um dos nossos cultos noturnos. Um carro com 3 homens armados e mascarados parou em frente à igreja. Eles saltaram do carro com armas automáticas e começaram a atirar nas pessoas que estavam enfileiradas, se preparando para entrar no culto. E depois que eles terminaram de atirar, um jovem ficou morto nos degraus da nossa igreja, ao lado da esposa e do filho. Isso é, você sabe, o tipo de coisa que alimenta pesadelos. Nenhum pastor ou rabino quer receber essa ligação. Você nunca quer ouvir essa notícia. É o pior cenário possível.
Então, estávamos em choque tentando descobrir o que fazer, como nos recuperar disso e como trabalhar com as autoridades. E é, sabe, simplesmente um cenário de pesadelo. Cerca de 3 dias depois, começaram a chegar ameaças de morte para mim e minha esposa. Mas era você que eles queriam atingir desde o início. Sim, acho que nossa igreja, à medida que crescemos, agora estamos com 4 campi, cerca de 5.000 pessoas que consideram a Pursuit sua igreja. Você sabe, certamente, à medida que o perfil da igreja cresceu, passamos a receber cada vez mais ah, ah, linguagem, ameaças, ações direcionadas contra pessoas que odeiam nossa visão de mundo, odeiam nossas alianças, odeiam nosso Deus ou odeiam nossa política. Então, sabe, nós já recebemos ameaças antes, mas você pensa, são só pessoas falando na internet. É isso que as pessoas fazem. E então, quando esse jovem adulto foi assassinado, meio que caiu a ficha, tipo, isso é real. 3 dias após o início das ameaças de um número desconhecido, começaram a me enviar mensagens. Mandando mensagens dizendo: É isso que você ganha por liderar uma igreja de amantes de judeus. então eles estavam te atacando por causa do seu apoio aos judeus e a Israel. Sim, e amante de judeus, misturador de raças. Acredito que sua igreja seja diversa. Sim, especialmente em Seattle. Quero dizer, Seattle é internacional e a universidade tem dezenas de milhares de estudantes de várias partes do mundo. Então, só pela localização da nossa igreja, é uma congregação internacional. E nós simplesmente começamos a receber essas ameaças uma atrás da outra. É isso que você recebe, você é o próximo, vamos atrás de você. Se você continuar falando sobre essas coisas, falando sobre esses assuntos, o que aconteceu com ele vai acontecer com você. E você tem alguns filhos, Sim, temos 3 filhos pequenos, uma esposa, e nunca em 1 milhão de anos pensei que teríamos que lidar com isso. não é? Então, tomamos a decisão de que não só não iríamos parar de falar sobre essas coisas, como também iríamos falar ainda mais alto. Nós iríamos ser mais ousados em nossas alianças. Começamos a organizar todo tipo de evento cristão e judaico com pessoas se unindo, combatendo o antissemitismo que você vê nos campi universitários, combatendo os acampamentos do Hamas que estão ocorrendo em propriedades da cidade. Eu só disse, sabe, eu sou muitas coisas, mas não sou covarde, e nós não chegamos tão longe para parar agora. Então, se o fato de defendermos Israel for suficiente para gerar ameaças de morte contra a nossa vida, isso é um sinal verde de Deus, que devemos ir com mais força do que nunca. Essa é uma maneira bem corajosa de ver as coisas, pastora. Eles chegaram a pegar quem matou sua congregante? Não pegaram? É, até hoje o caso continua sem solução. Nossa igreja ofereceu uma recompensa de $50.000 por informações que levassem à prisão dele. Sabe, minha família acabou tendo que ser evacuada da nossa casa 3 vezes diferentes. Passamos quase o verão inteiro em locais tipo casas seguras, sem divulgação do endereço. E, sabe, numa situação dessas, você vai vivendo um dia de cada vez, mas tivemos que ter aquelas conversas difíceis. Acho que, como igreja e como família, precisamos dizer: olha, se isso custar nossas vidas, ainda vale a pena dizer a verdade. Dizer a verdade para uma cultura construída sobre mentiras é um ato revolucionário, e eu não entrei nisso só para me curvar à multidão ou agradar, você sabe, aos progressistas que ficam irritados porque temos uma plataforma e uma voz. Deus me fez uma voz, não um eco, e pretendo continuar sendo esse tipo de voz em Seattle. Bem, isso é incrível e uma ótima história. Quero saber, de modo geral, como você se sente sobre a situação atual. Você tem o antissemitismo crescendo, o sentimento anticristão também por apoiar judeus e de modo geral. E uma sociedade profundamente dividida, com as redes sociais atuando, você sabe, servindo como uma ferramenta para o ódio. Você é uma líder espiritual. O que te dá otimismo aqui?
Acho que estar em eventos como este e ver milhares de jovens, Sim. jovens e idosos, negros e brancos, cristãos e judeus, que chegaram à mesma conclusão que pessoas como eu e você chegaram, que a partir da leitura das Escrituras isso fica absolutamente claro. Você sabe, há coisas nas Escrituras que são misteriosas, que são sutis, que são analogias, ilustrações, coisas que, você sabe, podem ser um pouco mais difíceis de compreender no que diz respeito a como a Bíblia fala sobre Israel. Ela fala com grande clareza milhares de vezes. Não é uma questão para as pessoas ficarem confusas. E, sabe, uma das coisas que está acontecendo na minha geração agora é: você tem pessoas que foram mais discipuladas pelas redes sociais do que pelas escrituras, desenvolvendo opiniões que são antitéticas ao texto. E então é como, bem, eu ouvi esse podcaster dizer isso. E é assim, bem, eles podem dizer o que quiserem, mas a palavra de Deus é imutável. Então, o que as escrituras dizem? O que as escrituras comunicam? Então, estou tentando enfatizar essa ideia de que sua vida vai ser moldada por alguma coisa. Sua cosmovisão vai ser moldada e formada pelas influências às quais você dedica seu tempo, talento e tesouro. Precisamos de pessoas que sejam profundamente formadas pela verdade do texto, porque isso cria uma proteção contra a apostasia. Isso cria uma proteção contra a heterodoxia. Cria uma proteção contra estereótipos antissemitas, alimentados por teorias da conspiração. Você sabe, o antissemitismo é a forma mais antiga de intolerância religiosa do mundo. É isso mesmo. É a forma mais antiga desse tipo de coisa que tem sido enfrentada no mundo há milhares de anos. Estamos enfrentando em 2026 o mesmo demônio, só que em outra década. Essa mesma escuridão, mensagem espiritualmente confusa, movida por conspirações, manipuladora, que trabalha incansavelmente para tentar virar as pessoas contra o que Deus deixou claro. Então, estar aqui neste evento e ver muitos jovens ver o trabalho que CUF está fazendo com a educação do jardim de infância ao ensino médio, escolas de ensino médio, campi universitários, conhecendo presidentes dos capítulos universitários de CUF em todos os lugares. Para mim, isso me mostra que ainda existe um remanescente de pessoas dispostas a pensar de forma bíblica, precisa, crítica e intelectual sobre as questões do nosso tempo e, então, se comprometer com a verdade imutável das Escrituras. Não é que Deus tenha mudado, não é que a palavra de Deus tenha mudado. Agora vivemos em outra década, com influências diferentes devido à revolução tecnológica. As pessoas precisam decidir o que vai discipular suas vidas. O que vai definir os limites ideológicos que orientam a minha conduta? E é por isso que eu acho que, sabe, meu trabalho como pastor, como pregador, é importante na linha de frente. Pois todo domingo tenho a chance de falar para milhares no auditório e depois para dezenas de milhares online, em nosso país e ao redor do mundo, e manejar corretamente a palavra da verdade. Deixar claro para eles: é isso que as Escrituras dizem. É assim que Deus vê o mundo ao nosso redor. E então, ao fazer isso, chamar as pessoas para essa responsabilidade, para esse padrão, porque esse padrão não é político, sabe? Isso não é uma questão de direita contra esquerda. Isso é certo contra errado. Isso é luz contra trevas. Mas esses críticos estão falando como cristãos. Certo? Como você entende o que eles estão tentando fazer? É que eles simplesmente entenderam errado ou estão manipulando deliberadamente? Sim, acredito que seja mais o último caso. Sabe, cerca de metade do Novo Testamento foi escrita para combater falsos ensinamentos de pessoas que afirmam ser cristãs, mas não conhecem Cristo. Metade do Novo Testamento. Certo? Essas são as cartas do apóstolo Paulo para as primeiras igrejas do século I. Ele alerta: cuidado com esse ensinamento, cuidado com esse gnosticismo, cuidado com essa heresia, sabe? Cuidado com essa meia-verdade. E então eu olho para algumas dessas personalidades meio falastronas que estão realmente usando o cristianismo como disfarce para camuflar mensagens anticristo. Eles estão usando minha religião como uma falsa fachada, como um cavalo de Troia. Dizem: eu sou igual a você. Não, eu sou um de vocês.
E na verdade, sabe, vocês foram enganados por essas pessoas. E eu é que vou trazer a verdade para vocês. Mas a realidade é que quando você entende a história, os mesmos clichês antissemitas que você viu na Alemanha nazista são os mesmos clichês antissemitas que você vê hoje. É sempre a mesma coisa, se repete. E, sabe, espero que agora a gente consiga reconhecer isso antes que aconteça e comece a construir uma defesa dizendo: olha, nós vamos nos envolver nessas questões. Sabe, as pessoas não pregam como John Hagee pregava quando eu estava crescendo. Muitos pastores evitam esses temas e não mencionam Israel. Eles consideram isso impopular e temem perder seus jovens. Sim, acho que eles temem uma reação negativa. Acho também que eles sentem que é um assunto controverso e não querem causar confusão, ou sentem que não têm educação ou formação teológica suficiente para responder essas perguntas, para falar sobre as nuances. É. E para mim, eu penso, você não precisa ter um doutorado em teologia para poder abrir a Bíblia e ver o que Deus diz sobre a nação de Israel e seu primogênito, né, o povo judeu. Você não precisa falar hebraico fluente ou grego fluente para ler o que o texto diz e chegar a uma conclusão lógica. Por isso, sempre incentivo pastores e pregadores que têm menos de 40 anos. Vocês precisam abordar essas questões, pois, se não o fizerem, as pessoas nas suas congregações serão discipuladas por vozes nefastas. Exatamente. Online ou Deus sabe onde mais. Sabe, alguns meses atrás tive um grupo de pastores em Jerusalém e um deles me perguntou: é um tema tão impopular, o que eu faço? Eu disse a ele: se você se considera líder espiritual, deve liderar. Certo? Você não pode deixar de falar sobre algo, não liderar em uma questão porque é desconfortável ou porque você tem medo de que a resposta não seja o que eles querem ouvir. Uma líder, uma verdadeira líder, não faz uma pesquisa antes de liderar. Elas lideram e então você pode ter seguidores e algumas pessoas podem até ir embora ou não concordar com você. Certo. Mas o seu imperativo é dizer isso abertamente. Bem, e se algo como os ataques terroristas de 7 de outubro não é suficiente para tirar alguém da arquibancada, sim, para o campo de jogo e dizer: ei, eu preciso falar sobre essas questões. Preciso ajudar minha congregação ou comunidade a refletir criticamente sobre as questões atuais. Se algo como o 7 de outubro não consegue motivar alguém a falar sobre essas questões, sabe, você é basicamente inútil. Então, sabe, para mim é tipo, é isso mesmo. Like, yeah, liderança exige que você fale a verdade para quem está no poder e esteja disposto a dizer coisas impopulares às vezes. Se não é isso que você quer fazer, vai vender sorvete. É. Vai fazer outra coisa. É. Não estou fazendo uma pesquisa de popularidade no domingo de manhã perguntando: ei, levanta a mão se você realmente apoia Israel. Se eu tiver o apoio da maioria da sala, vou ensinar sobre isso. Alguns já saíram da igreja por não concordarem com minha opinião sobre Israel, mas ganhei mais do que perdi. As pessoas que conquistei disseram: estávamos buscando alguém com coragem para pregar sobre esses temas. E também temos feito muito trabalho em Seattle e além, tentando mobilizar também a comunidade judaica, enquanto fazemos eventos conjuntos permanecendo unidos. É incrível. E, sabe, é engraçado porque quando converso com líderes judeus, de muitas maneiras, eles estão trabalhando para tentar resolver as mesmas questões em algumas de suas sinagogas. É como, olha, Eles também têm problemas com a comunidade jovem. certo, alguns já me disseram: "O quê? Você é mais pró-Israel que a gente". E eu respondo: "É, junte-se ao time. Vamos todos fazer isso juntos porque essa é a questão definidora do nosso tempo, e ela só está se tornando ainda mais importante". É verdade mesmo. E quero dizer, você acha que sua igreja está crescendo? E, portanto, as pessoas que estão à margem, os haters, são realmente apenas as vozes mais estridentes, mas não são muitos em número. Ou você acha que são as duas coisas? Quero dizer, acho que de uma perspectiva quantitativa, até algumas pesquisas públicas mostraram que tem havido uma crescente, sabe, uma crescente divisão em muitas pessoas da direita no que diz respeito a como elas veem o tema de Israel, ajuda externa e intervenção militar. Então, certamente há alguns números que estão mudando, mas é aquele velho ditado: a roda que range é a que recebe graxa. O que você tem representado no que eu chamo de podcastistão
são vozes barulhentas com grandes plataformas e grandes personalidades que estão fazendo o possível para dominar o espaço midiático, para você sabe, dar um verniz respeitável às suas opiniões. E é por isso que eu acho que plataformas como esta são tão importantes, porque, você sabe, coisas como tecnologia, internet e plataformas de comunicação são moralmente neutras. Elas assumem a moralidade do usuário. Então, se as ondas de rádio, os podcasts e diferentes estratégias de comunicação vão ser dominados por vozes barulhentas que não sabem do que estão falando, que são antitéticas aos valores em que acreditamos, na verdade, aos valores da civilização ocidental. Bem, então vamos usar essas mesmas estratégias e as mesmas plataformas para sermos uma voz ainda mais alta, mais inteligente e moral que fale com clareza sobre esses temas. Amém. Quero dizer, eu não consigo pensar agora em uma voz mais alta e mais moral do que a sua. Eu já te vi pregar um sermão e é realmente eletrizante. E eu entendo porque sua igreja continua crescendo. E da nossa perspectiva como israelenses e judeus, nós te devemos uma enorme gratidão por estar ao nosso lado em um momento em que isso não é popular, por nos proporcionar uma experiência reparadora. Depois de centenas de anos estando sozinhos por ajudar a reparar a relação entre cristãos e judeus, que passou por tanta coisa, mas agora estamos em outra situação agora. E realmente por ser um dos únicos amigos que ainda temos neste momento da história. Então que Deus te abençoe, pastora, por todo o trabalho que você faz. Que Deus te proteja, proteja sua família e sua comunidade. Esperamos recebê-la em Jerusalém em breve. Obrigado. Obrigada. Obrigado.